Shalom, amados e queridos irmãos, este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão bem? Espero que estejam. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui gravando mais esse vídeo nesse dia, onde vamos estar aqui dando continuidade à nossa série de estudos do Sermão do Monte. Amém? E vamos estar falando aqui exatamente da onde paramos na semana passada. Se você não assistiu os vídeos anteriores, você pode ir na bio do Instagram, que ali tem o link do nosso canal no YouTube, ou também no Instagram, nós temos os nossos vídeos todos postados ali, tá? Também no Facebook, nós deixamos todas as semanas os links para você poder assistir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui estar continuando o texto da onde nós paramos. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, versículo 6, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, que nos diz assim: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Amém? Glória a Deus. Eu vou hoje me ater apenas a esse versículo, porque existe aqui uma verdade muito profunda que nós gostaríamos de estar compartilhando nesse dia. Jesus aqui, entre muitas das suas admoestações, ele chega aqui e traz essa palavra: não deis aos cães as coisas santas e nem aos porcos as vossas pérolas. E aí ele enfatiza: para que eles não se voltem contra vocês e vos despedacem. E isso daqui é muito importante para vir ao nosso entendimento e para o nosso conhecimento a seguinte questão. Primeiro, qual é o limite da evangelização? Qual é o limite que eu devo seguir para cumprir a grande comissão? Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Mas aí, vamos dizer, será que existe um limite? Aqui Jesus, ele enfatizou essa fala: não deis aos cães as coisas santas e nem aos porcos as vossas pérolas. E o que realmente Jesus estava querendo dizer a respeito disso? A primeira coisa que nós temos que entender aqui é a seguinte coisa: às vezes as comissões, algumas igrejas que têm um envolvimento com a parte de evangelismo, eles têm assim aquela meta de ir e pregar e ganhar pessoas para Jesus. Isso daí da forma que for possível, estabelece estratégias e mais estratégias para fazê-lo. Só que dentro da simplicidade do evangelho, as coisas elas funcionam um pouco diferente. E se nós observarmos a palavra de Deus, nós temos que entender a primeira coisa. Às vezes as pessoas fazem promessas mirabolantes para quem está sendo evangelizado: vem para Jesus e a sua vida vai melhorar, vem para Jesus e você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquele outro. E isso daí é uma grande mentira, porque Jesus, ele nos chama a tomar a nossa cruz para segui-lo, e não nos dando promessas mirabolantes. Amém? Então, às vezes, com a meta de ganhar alguém para a igreja ou no evangelismo, as pessoas fazem promessas, e isto é um grande erro. Nós temos que entender a seguinte coisa: primeiro, que Jesus não é mercadoria barata. Amém? E também ele não é instrumento de barganha. Se nós fôssemos ver, a única pessoa que vendeu Jesus por qualquer preço foi Judas. Então não se trata disso, não se trata de fazer promessas mirabolantes, querendo enfatizar que Jesus está à disposição e que a pessoa vai ter isso, vai ter aquilo, aquele outro. Jesus, ele não é serviçal de pessoas egoístas, e sim, é muito pelo contrário. Nós nos tornamos para ele porque estamos perdidos no nosso pecado e precisamos de um Salvador. Esta é a mensagem do Evangelho. É um chamado ao arrependimento, à saída do mundo de pecado e de transgressão e nos voltarmos para Jesus, porque somente nele temos a salvação. Amém? Ele só nos chamou para uma coisa: sermos suas testemunhas. Amém? Ele nos chama para testemunhar. E quem converte, quem salva, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vemos em Mateus 24:14 dizendo a seguinte coisa: e este evangelho será pregado ao mundo todo em testemunha, e então virá o fim. Às vezes a gente vê essas juntas de evangelismo mundial falando que o mundo inteiro tem que ser evangelizado, e realmente o mundo tem que ser evangelizado, mas só que se incute na cabeça das pessoas que todas as pessoas do mundo, ou a maioria das pessoas de todas as etnias e nações, tem que se converter.
Mas não, a palavra do Senhor aqui é que todo mundo ouviria o evangelho, porque ele seria pregado como testemunho de que Jesus ele veio aqui para remir a raça humana, então viria o fim. Amém? Mas isso não está ligado ao fato de que todas essas nações se converterão, que todos os países, todas as nações do mundo se tornarão nações cristãs. Amém? Então nós temos que entender isso, tá? E outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se você evangelizou alguém, você está evangelizando uma pessoa, você está falando do amor de Deus, você está falando de alguma coisa, mas essa pessoa ela se recusa a abrir o seu coração. Aí é que nós chegamos no ponto principal de tudo. Você está lá, você tem falado do amor de Deus e tal, e essa pessoa ela não quer abrir o coração, ela, eu não quero saber e tal. Se você insiste nisso, você vai estar fazendo exatamente o que esse texto diz, que é jogar pérolas aos porcos, que é dar aos cães coisas santas. A pessoa se recusa, ela desdenha, e você fala do amor de Deus e a pessoa não quer saber. Nessa situação, o que você tem que fazer? Você tem que orar por essa pessoa. Amém? E temos que ter também a noção do seguinte, que isso também não é parâmetro para a gente pensar assim: ah não, eu fui ali e falei de Jesus para uma pessoa, e aí a pessoa não aceitou, e aí agora eu estou isento. Não é sobre isso. Mas é alguém que você de repente, no serviço, na escola, ou no meio da sociedade, pessoas que você conhece, você tem falado do amor de Deus e continuamente essa pessoa se recusa a ouvir. A ponto de você às vezes começar a insistir tanto que parece para essa pessoa que Jesus é descartável e você está insistindo para ela ter Jesus. Eu volto a dizer, Jesus não é mercadoria barata. Jesus, ele é precioso. Amém? E é isso que nós temos que sempre entender, no limite de quando nós tratamos e falamos do amor de Deus para as pessoas, para que nós não sejamos enfadonhos para pessoas que estão com seu coração fechado e acabemos fazendo do nosso evangelismo motivo de pecado. Porque quando nós insistimos e a pessoa se recusa a ouvir, nós podemos estar pecando. Jesus, ele é o fruto, o presente da benevolência de Deus para a humanidade. Amém? Então nós temos que ter essa consciência de que nós estamos oferecendo para as pessoas, quando as evangelizamos, aquilo de melhor e maior que Deus nos deu, porque um dia estávamos perdidos e Ele nos resgatou. E essa mesma graça está estendida para essa pessoa. E entender quando a pessoa falar que não quer. E aí eu volto a dizer, nesse caso, ore por essa pessoa. Não desista de orar por essa pessoa, porque a oração, ela pode ir muito além do que qualquer evangelismo, qualquer fala que nós façamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E diante disso tudo, você pode perguntar, mas então o que fazer? Como discernir quando eu devo fazer e quando não? Parece confuso, José. Não é isso. Não é confuso. Eu estou dando parâmetros para que a gente possa ter a sensibilidade no momento em que devemos investir em alguém e no momento que temos que recuar. Amém? Claro, Jesus disse, ide fazer discípulos. Mas os discípulos são aqueles que abrem o coração para a mensagem do Evangelho e querem receber mais. Então esses sim, que se abrem para o Evangelho, aí entra no processo de ser discipulado, aprender a caminhar nos passos de Jesus. Amém? Então o que nós devemos fazer? Primeiro, temos que absorver esse princípio, entendermos que há parâmetros e limite aonde nós vamos levar a mensagem do amor de Deus. A segunda coisa, nunca deixe de orar pelas pessoas, mesmo que elas se recusem a ouvir. Ore, coloque essa vida diante de Deus. Amém? Porque a oração, ela pode muito na sua eficácia. Ela é a arma mais poderosa do crente, é a oração. Então não desista nunca de orar por alguém. E eu posso dizer, a coisa principal, confie no Espírito Santo de Deus, porque Ele te guiará sempre, sempre nas palavras, e como dizer e como agir. O Espírito Santo vai te alertar no momento que é para você parar, e Ele vai te alertar no momento que você deve continuar. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, e o Espírito de Deus conduza você e fale mais ao seu coração. Deus abençoe muito a sua vida. Shalom, shalom.